Pastor, o que é isso? O tema dessa pregação, na guisa de introdução, é quem é você. Fiz algumas vezes manifestação sobre essa mesma palavra, mas com outros tópicos ou outro termo. Mas hoje nós vamos falar em um sentido diferente. Nós vamos ver duas pessoas distintas, com duas atitudes diferentes, uma louvável, a outra, porém, não muito agradável aos olhos de Deus. Então, a Bíblia, ela está perguntando através dessa passagem. São 18 versículos que nós vamos ler, todo o versículo do capítulo 9, e nós vamos estar trabalhando em cima dele, amém? Eu saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor, amém? Está com dificuldade para encontrar? Atos é após os quatro evangelhos, não me falha a memória, Mateus, Marcos, Lucas, João, amém? Aí, Lucas escreveu o livro que intitula Teu Nome, intitulado pelo Teu Nome, e depois ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Depois do livro dos Evangelhos, né, que é de suma e grande importância para que nós tenhamos uma compreensão, o que venhamos compreender o que é Cristo e o que é ser de Cristo. E eu convidarei a vocês, e vou estar dando, como eu fiz ontem, iniciei ontem, alguns estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro bastante enriquecedor para a vida espiritual, né? É o surgimento da igreja, onde se inicia Jesus, ali no livro de João, o último livro dos Evangelhos. Ele fala sobre a importante e autonomia de Cristo em dizer que sobre ele edificaria a igreja dele. E lá em Atos nós vamos ver algo fantástico. Mas hoje eu quero não tratar tão somente desse assunto, mas como de um outro assunto crucial de Deus para nossas vidas. Está bem lá? Amém? Está me ouvindo aí atrás, negão? Está me ouvindo aí, Ignaldo? Está me ouvindo aí, Ignaldo? Bem? Amém? Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Todos acharam? Quem não achou, sem vergonha, levanta a mão ou dá aleluia. Quem achou, dá glória a Deus. Olha, quando eu começar a pregar aqui, eu não quero esse entre e saia aí na igreja. Vai para onde, Yuri e Jonas? Yuri, chama esses dois meninos aí. Então vamos para onde? Depois você vai. Cadê Jonas? Depois você vai. Pô, na hora que vai começar a palavra, meu, me ajude, que eu sozinho não posso não. Aí a mesma coisa de você não ter vindo para a igreja, sabia? E sem contar que isso é uma desfeita a Deus e é o preleitor da noite. Na hora que vai começar a palavra, meu, vocês sério, é melhor vocês não tivessem vindo. Concorda comigo, Gil? Concorda comigo, Gil? Concorda comigo? Então bote suas máscaras aí e abra no capítulo 9 aí de Atos. Ajuda ele lá, senta perto dele. Senta ali, ó, com a máscara perto dele ali, para aproveitar que vocês iam fazer alguma coisa juntos, já faz juntos aí. Depois vocês me dizem o que vocês vão fazer, que é mais importante do que ouvir a palavra de Deus. Aí, se eu concordar, o Espírito Santo de Deus vai testificar em mim que é para concordar que vocês estavam certos, eu estava errado. Mas se eu estiver certo, vão tomar bolo. Amém? Louvado seja Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e deu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita,
quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo num caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhes o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a... guarda isso aí. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Amado e amada, amados e amadas, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, alguns que assistiram, outros que não assistiram, em nome de Jesus, aquilo que Deus por misericórdia me usou ontem aqui na reflexão, a igreja começa a se iniciar através de Jesus. Quando Jesus fica ali durante 40 dias, ele, os discípulos, sua mãe, seus irmãos, e dentre todas essas pessoas, havia uma quantidade de 500 pessoas. A Bíblia vai dizer que no capítulo 1, após a ascensão de Cristo, no capítulo 2 se manifesta aquilo que Deus, através do profeta Joel, professou ao povo. Joel 2:28, que ele derramaria do seu espírito sobre toda carne. No capítulo 3, ou ainda no capítulo 2, perdão, no versículo 14, nós vamos ver ali, em uma única pregação, depois da experiência, foi o tema que eu usei ontem aqui na reflexão, que os discípulos e os apóstolos tiveram com Jesus na ressurreição, encheu o coração deles de esperança e fé. E Pedro vai para o templo, como nos dias que ele ia adorar a Deus, e encontra ali um homem aleijado de nascença. E aquele homem, como costume de diariamente pedir esmolas, ele disse a Pedro e a João: me dá uma esmola. E dá para nós fazer uma avaliação do contexto, porque
Pedro não tinha dinheiro, João não tinha dinheiro, eram discípulos, eram apóstolos de Cristo, mas andavam como pessoas comuns. E Pedro disse uma verdade a ele: eu não tenho dinheiro. Se o que você quer é denário, é dracma, é prata, eu não tenho. Mas o que eu tenho, o que eu recebi há dias atrás, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E no capítulo 4 nós vamos ver a comunhão da igreja, o crescimento da manifestação espiritual, a ponto de as pessoas, elas de uma forma tão linda começaram a vender os seus bens e doar uns aos outros. E aquilo encheu os olhos de Ananias e Safira, a ponto de, no capítulo 5, eles, com ganância no teu pensamento e o desejo no teu coração de pecar contra Deus, eles vendem uma herdade e prometeu que ia dar uma parte daquela herdade, falou a Deus e não aos homens. E no momento em que pegou o montante do dinheiro, encheu seus olhos de ganância e acertou com Safira. É muito para a gente dar a esses pobres, a esse povo. Não. Retém aqui essa parte, vamos dar outra parte. Uma parte que coube a eles darem perdão. E quando chega na frente do templo, do cenáculo, Pedro recebe e diz: por que tu botou isso no seu coração? Por que deixou descer esse desígnio no teu coração? Vendendo para ti não era teu? Para que você prometeu a Deus? E morreu Ananias e também Safira. No capítulo 6, a igreja estava crescendo e os gregos começaram a brigar contra os hebreus, porque estava tendo déficit de pessoas, ou seja, não tinha quantidade de pessoas para estarem atendendo a demanda de pessoas que estavam vindo para a igreja. Por quê? Porque muitas pessoas vinham, como num tempo, às vezes já imaginando o cenário, porque a igreja estava crescendo, estava tendo ali uma manifestação de misericórdia, algumas pessoas abençoando outras, e encheu a igreja de viúvas, mulheres que precisavam, que eram necessitadas na época. E a Bíblia vai dizer que Pedro e os outros apóstolos, eles escolhem ali 6 homens preparados, né, para fazerem, junto com eles Filipe, para fazerem esse trabalho de diáconos na igreja na época. E no capítulo de número 7, nós vamos ver começar a perseguição contra a igreja de Deus. No capítulo 8, a Bíblia já vai dizer que o povo estava sendo perturbado o tempo todo pela manifestação daqueles que não gostavam, que professassem Jesus naquele lugar. E Saulo de Tarside, que era o nome dele, Saulo, ele fazia parte desse círculo. E a Bíblia vai dizer que quando, no capítulo 8, mataram Estevão, naquela época já tinha expulsado os diáconos da igreja, porque só ficou os apóstolos, Filipe, e os outros que foram consagrados a diácono, tiveram que ir embora, como toda a outra parte que não fazia parte da bancada da igreja. E Filipe foi para Samaria, e a Bíblia vai dizer que em Samaria, ele pregando e professando Cristo, ele ganhou toda a Samaria, e dali Deus leva ele, arrebata ele, leva ele no meio do deserto para o eunuco de Etíope, que ia de uma viagem de adoração a Deus, e ali ele prega para aquele homem batizado. No entanto, Estevão estava nas mãos desses homens junto com Paulo ou Saulo, e eles mataram aquele homem apedrejado. Estevão morreu glorificando a Deus, e Saulo estava consentindo com a morte dele. Aquilo deu uma força tão grande a Saulo que ele pediu cartas ao rei para ir até Damasco. Agora, por que eu pedi a vocês para que vocês repetissem que aqueles homens o conduziram até Damasco? Porque a intenção dele era uma para ir a Damasco, mas ele chegou em Damasco conduzido pela mão de Deus.
Então, como eu falei, eu vou falar de dois personagens distintos, Saulo e Ananias. E quem é você nesse contexto em que nós lemos? E antes que eu venha trazer explicação, pode olhar para o irmão que está do teu lado, carinhosamente, pergunta a ele assim: quem é você? E desses dois personagens distintos, nós vamos ver a atitude de uma verdadeira conversão e uma atitude de uma pessoa que ainda não tinha se convertido. E quando me remete a essa situação, eu começo a pensar em Atos capítulo 3, em João capítulo 3, onde Jesus se encontra com um doutor, com os príncipes dos judeus, Nicodemos. Eu imagino da forma que Jesus chegou para ele e da forma que Jesus chegou para Ananias, porque a Bíblia vai dizer que assim que Saulo, ele vê Cristo, ele tem uma experiência com Cristo, ele tem a sua imediata conversão. Mas o pensamento de Ananias era tão somente de um acusador, porque se Jesus mandou, e quando Jesus pergunta a ele, nós vamos falar, ele disse: eis-me aqui, é porque ele sabia com quem ele estava falando, e porque ele contestou, e porque muitas vezes nós contestamos a Deus no que ele vai ou não vai fazer. O que Deus vai fazer na sua vida, muitas vezes você vai ter que passar por um deserto para depois alcançar a tua bênção, e você no deserto começa a murmurar. E aquilo que estava acontecendo com Ananias era a atitude de uma pessoa ainda não convertida, porque tudo que Deus manda, Ele garante. Então no versículo 6, vamos lá comigo agora, a atitude de uma verdadeira conversão, capítulo de número 6. E ele quem? Saulo. Temendo e atônito disse: Senhor, que queres que faça? E o Senhor lhe diz: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Quando Deus manda, a gente não pergunta que hora, que dia, ou por quê. Não, você vai. E essa é a atitude de Saulo, porque quando ele servia as trevas, ele ouvindo a voz de Satanás, ele fazia com rigor aquilo para quem ele servia. E quando ele tem um encontro com Jesus, porque o pensamento dele era ir para Damasco, só que ele não chegou em Damasco, com suas pernas, ou seja, com seus olhos, com seu ouvido, com sua natural condição física. Ele chegou levado pela mão de outros homens, mas no entretanto, quem o enviou em Damasco foi Deus. E muitas vezes nós vemos um oponente diante de nós e ficamos meio que perturbado com aquela situação, sem saber que Deus pôs ali para que o nome dele fosse glorificado. No capítulo de número 9, versículo 7, de 7 a 9, vai dizer, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e jejuou por 3 dias e 3 noites. A primeira atitude de adoração dele. Pastor, ele ficou sem comer e sem beber. Foi talvez no coração de Ananias uma ruindade, porque Ananias sabia quem era Saulo? Não. É porque ele entendia das leis mosaicas. Ele só não tinha ainda tido encontro com Jesus.
E quando ele se encontra com Jesus, alogrado a sapiência que era adquirida por ele, junto com a unção, ele entendia no momento exato o que ele deveria fazer. E a Bíblia vai dizer que ele ficou orando. Ou seja, o que me convém fazer agora é resgatar o tempo perdido. Então, quando essa pergunta ela ecoa em nossos ouvidos, quem é você? Eu pergunto na visão que Lucas escreve esse livro e dá dois personagens distintos com duas situações diferentes. Um homem, discípulo do Senhor, que via, que andava com Cristo, ou com os apóstolos, melhor dizendo, que estava ali manifestando a glória de Deus. De repente, houve uma conversão no coração de Saulo, e ele é contra a vontade de Deus. Quantas pessoas estão assim na igreja? Quer o Deus só para ela, quer o Jesus só para ela, egoístas, não se preocupa com as pessoas que estão fora do evangelho, porque é um drogado, porque é uma prostituta, porque é uma lésbica, porque é um homossexual, porque é ruim, é porque é miserável, porque assalta. Ei, quem escolhe é Deus. E Paulo, o Saulo, ele no mesmo momento se converteu a Jesus. Tem isso nos dias de hoje, pastor? Eu vou lhe confessar com toda a sinceridade, muito raro. Há uma conversão da forma que houve no coração de Saulo. De imediato ele se converteu e ele andou. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos e abranger lá e for lá no livro de Coríntios, Colossenses, Tessalonicenses, Efésios, você vai ver o crescimento daquele homem dia após dia. Deus deixou ele 3 anos na Arábia, através de Cristo, sendo instruído por Cristo. E por quê? Quando ele se converteu, que ele pega a visão, vou dar abrir um parêntese aqui, a Bíblia vai dizer que ele desce lá, junto aos apóstolos, o apóstolo tudo com o pé atrás com ele, porque os apóstolos, a maioria deles não tinha a parte intelecto que havia sobre a vida de Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um homem que tinha faculdade, ele estudou na faculdade de Dr. Gamaliel, o homem mais sábio da época, e não obstante isso ele falava 9 idiomas diferentes, e era um homem que podia ir em 9 países diferentes, professar a Cristo, coisas que não era atribuído na vida dos, principalmente Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, sem estudos, os homens grossos, né? Os homens que não tinham conhecimento da teologia formada nas bases da lei mosaica, mas tinha unção de Cristo. Então quando ele chega ali naquele local, ele se achou como se fosse o bambambam, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, e queria estar liderando aquela igreja. Jesus arrasta ele para a Arábia, e você vai ver lá no livro no Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, 23, e deixa lá ele 3 anos lá, sendo administrado por Cristo. Depois disso, ele ainda intentando, querendo tomar conta, o próprio Deus pega ele e mete ele 10 anos na cidade natal dele. Ele fica lá durante 10 anos, recluso de tudo, no oculto de tudo, no anonimato. E depois desse crescimento espiritual, aí ele começa a expandir o ministério de Cristo na terra. Então olha para o irmão que está do teu lado, quem é você? Você tem esse desejo no seu coração de manifestar a glória de Deus através da sua vida? Você é testemunha de Deus, confessa, nessa terra? Porque a atitude de Saulo foi essa. Ele cresceu, veio crescendo e crescendo, e trazendo o ministério, a igreja de Deus crescendo, assim como Jesus falou lá, louvado seja Deus, no versículo 15, ao próprio Ananias: Ananias, este homem, ele vai levar o meu nome ao gentio e dos reis de Israel e a toda a circunvizinhança. Ou seja, o meu nome vai ser glorificado, Ananias, através desse homem, em locais que você não pode ir. Ele vai fazer o que alguns dos apóstolos não podem fazer. Então vai, Ananias, porque ele para mim é um vaso escolhido.
Vai, Ananias, não contesta não, Ananias. Eu quero aquele homem no meu ministério. Você não sabe o que aquele homem pode fazer do nosso lado. Creia tão somente, Ananias. Então Ananias era um homem que não era convertido ainda, porque Jesus dá relato disso. Quem é teu próximo? Quando ele conversa com uma multidão, seu próximo é aquele que faz o bem. Falei sobre isso aqui essa semana. O seu próximo é aquele que, talvez odiado pelo mundo, vai dizer que em Gadara lá botaram um homem na algema. Um homem ficava de dia e de noite no sepulcro lá, clamando pelos demônios. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega naquela cidade, até a própria família já repeliu. A família não queria mais. Os vizinhos estavam de cabeça já quente com aquele rapaz. Imagina até pensando em matar aquele gadareno. Mas Jesus chega lá, expulsa o demônio daquele homem e manifesta a glória dele naquele lugar. Então quem é o teu próximo? Aí Jesus olha para Ananias e diz: Ananias, não contesta comigo não, que eu sei o que eu faço. Porque tem crente que quer ensinar a Deus a trabalhar. Poxa, eu estou aqui na igreja, mas seria melhor assim. Eu estou aqui, mas o pastor me colocou aqui. Eu me acharia melhor ali em cima. Eu me acharia melhor naquela posição. Ei, quem trabalha, quem manda, quem ordena é Deus. Cabe a nós tão somente obedecer. Quem era Ananias? A porta, um discípulo, perdão, do Senhor. Tinha suas regalias, tinha sua autoridade, mas quem mandava no discípulo, quem manda no discípulo, quem manda no profeta é Yeshua. Então Saulo, ele entende isso, e ele de imediato: diga o que eu tenho que fazer para que eu possa lhe obedecer. Jesus, no entanto, ou por enquanto, convém só você ir à rua direita, chamada direita, fica lá. Ele disse: pronto, eu vou orar, e eu vou crescer em espírito, e eu vou crescer também em verdade. Então, cutuque o irmão que está do teu lado assim, ó, diga: você precisa aprender de Cristo. Diga: você precisa aprender de Cristo. Porque quando você aprende de Cristo, você consegue resolver os seus problemas, seja eles espirituais ou seculares, conjugais ou profissionais. Porque a parte intelecta, como eu falei, vem do homem, mas a sabedoria só provém de Deus. E no versículo 10, pega comigo aí, até o versículo 14, vamos ler? A atitude contrária do que deveria ser daquele homem, e aquilo não agradou o coração de Cristo. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: ó para aí, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O que é que Saulo estava fazendo? Quem foi que ensinou Saulo a orar? Jesus. Hoje você acha que Jesus não teve uma conversa com Ananias ali? Porque os homens disseram que estavam ouvindo ele falar, mas não estavam vendo quem era que estava falando. Obviamente não estavam entendendo, porque Jesus falava uma língua que Saulo dominava bem, mas eles não. Então quem é que Jesus falou com ele? Olha, você vai para a rua chamada direita. Eu imagino, sabe? Eu vou parafrasear. E quando você chegar lá, você vai entrar em uma casa, eles vão levar você lá. Você vai entrar, fique sem medo. Você vai ficar num determinado local. Do tempo que você ficar lá, não coma e nem beba durante 3 dias, durante 3 noites. E também não pare de orar, buscando a minha presença. E eu imagino Jesus dizendo: você vai orar assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade. E ele estava orando, e em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Eu vou parar um pouquinho aqui. Às vezes eu vejo os crentes: pô, pastor, por que eu não falo em língua? Por que eu não tenho visão? Por que Deus não manifesta em mim a sua graça, a sua glória? Por que eu não tenho dons? Por que eu não tenho, sabe? Eu queria fazer algo na igreja, e por que eu muitas vezes não sou convidado para isso? Porque talvez você não tenha, ou com quase certeza, você não tem a atitude de Saulo. Orou, jejuou e se apresentou a Deus como um pecador, e ficou ali durante 3 dias e 3 noites. E quando a gente busca a Deus, crente que ora tem visão.
E a Bíblia está aqui nos revelando que ele ficou orando, e em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, olha para Ananias, Senhor, de muitos ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam teu nome. Para um pouquinho aí. Eu vou contar uma história aqui que eu ouvi de um preletor e achei bastante interessante. Em um vilarejo, em um local pouco pobre, havia uma família. Essa família era contida de pai, filha e mãe. A mãe dessa menina, ela sofria de uma enfermidade que, por algumas vezes, ela tinha algumas convulsões. E quando lhe faltava o remédio, pior ainda, só tinha uma farmácia naquele vilarejo. O pai estava em viagem a trabalho, e já era madrugada. E ela disse: e agora? A mãe lá convulsionando, a menina desesperada, uma menina entre 12 e 13 anos, e ela corre desesperadamente até a única farmácia que tinha na cidade, e chega na porta do homem. Moço, imagina aí, 3 horas da manhã você recebendo uma visita dessa. Detalhe, o cidadão era ateu. Pastor, o que é ateu? Todo aquele que não acredita na existência de Deus. Ele não cria nisso. E ela: moço, cara, quem é uma hora dessa? A mulher: quem é, pelo amor de Deus? A menina: pelo amor de Deus, me socorre, minha mãe está morrendo, minha mãe está tendo convulsões, se ela não tomar esse remédio, moço, ela vai morrer. Ele acorda meio que chateado, indignado, e abre a porta, e meio que na escuridão, ele pega um frasco de remédio líquido e vai, leva a menina, e volta para a casa dele. A menina se dispara, vai desesperada para sua casa. E quando ele entra num quarto, a mulher: o que foi? Ele explica: o povo vem para cá. E a menina estava sem dinheiro. Então, uma hora dessas, vem para cá me pedir fiado. E aí, a mulher dele: o que é que aconteceu mesmo? Não, porque a mãe dela estava sofrendo dinheiro. E eu dei o remédio errado. E se essa mulher tomar esse remédio, ela vai morrer. E o que é que vão dizer de mim aqui na cidade quando pegar essa mulher lá morta e ver a menina que deu o remédio sem saber, coitada da mãe, Elis? A quem foi que ele recorreu? Ele olhou para a janela do quarto, abriu e disse: o Senhor sabe que eu não acredito no Senhor, mas agora, se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai me dar a resposta. E ele começou a falar com Deus. Quando ele desceu de joelhos, quem bate na porta dele desesperada: moço, ele levantou e ele desce as escadas. A menina disse: eu ia correndo, quando cheguei perto de casa o remédio quebrou. Ele disse: verdadeiramente o Senhor existe. Pastor, por que o senhor contou isso? Porque o que Ananias queria não era o que Deus queria. Quem conhece o coração do homem é Deus. É Deus que conhece o teu futuro. E Deus sabia o que Ananias ia fazer para ele, através da sua vida. Então, Jesus disse a ele no versículo 15: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Sabe o que é que Paulo fala de Ananias? Vai lá no capítulo 22, no livro de Atos mesmo aí, capítulo 22, versículo 8. Aí em Atos mesmo, 22, 8. Paulo estava em sua defesa em um dado momento que as pessoas não criam no teu ministério. E ele, em sua defesa, começa a contar o que ele fez. Inclusive, ele relata a morte de Estevão. E em um momento da sua defesa, ele fala algo interessante. Olha o que ele fala a respeito de Ananias no capítulo 22, versículo 12.
E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Era essa a visão que Saulo tinha de Ananias. Ou seja, olha a posição de Ananias. Quem tem posição de adorador aqui, levanta a mão. Faça valer a pena. Não deixe o diabo atrapalhar o teu andamento espiritual para com Deus na terra. Não deixe que as picuinhas, que os problemas, que as contendas, que as coisas seculares atrapalhem o teu andamento com Cristo na terra. As aflições vêm provenientes da vontade de Deus, não com a folha de uma árvore, sem a permissão de Deus. E ele diz: olha, não pensa que depois que fizeram aliança com Cristo vai ser mar de rosas, não. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Bom ânimo em grego significa a presença de Deus. Bom ânimo. Na língua grega é a presença de Deus. No mundo tereis aflição, mas Deus tem que estar na tua vida. Você tem que ter Deus na tua vida. Nas aflições que vier, nos problemas que vier, você tem que sempre entender que Ele vai estar diante dos teus problemas e Ele combaterá o mal que vier diante de si. Então, nem tudo que a gente quer é aquilo que Deus quer para a gente. Às vezes você quer uma coisa porque você está vendo de um ângulo diferente. Vai para cá, igreja. Quem tem visão maior aqui, ou melhor aqui da igreja? Somos nós que estamos aqui em cima ou vocês? Óbvio que somos nós. Aí faz, em nome de Jesus, a comparação. Quem é que vê mais? Aquele que está lá em cima ou nós que estamos aqui embaixo? Nós vemos o que está ao nosso redor. Ele vê tudo. E além disso, Ele vê o que está na terra e o que está embaixo da terra. Então é a esse que nós servimos. Então Jesus disse: rapaz, com a mesma teimosia que eu tive lá anos passados, séculos passados, com Samuel, estou tendo com você. Samuel chega na casa de Jessé e quer, porque quer, descer o óleo sobre os barbudos, sobre os marrentos, sobre os generais de guerra do rei Saul. Mas Deus queria o franzino, Deus queria o pequenino, Deus queria aquele que ninguém acreditava. Porque quanto menos, louvado seja Deus, força física o homem que derrubasse Golias tivesse, mais poder espiritual era crescido na vida daquele povo, porque eles sabiam o que é que eles iam entender. Rapaz, não foi Davi, foi Deus. Agora eu sei que Deus está conosco nesse arraial de guerra contra os filisteus. É Deus que está contra os filisteus, não somos nós. Então Samuel não é esse. Quando Deus pega Davi, ele disse: esse Senhor é Samuel, porque dessa casa, esse para mim é um vaso escolhido para ser rei em Israel. Ele reinou durante 40 anos, se não me falha a memória. Foi ele o filho de Salomão. E o nome dele foi de tempo em tempo crescendo, porque Davi foi segundo a vontade do coração de Deus, levantado como um rei naquele local. Da mesma forma, você foi levantado pela mão de Deus para estar como adorador. Por isso que eu perguntei: quem é adorador aqui, nesta era, neste século, nessa igreja contemporânea, para dar ênfase àquilo que foi começado pela vida dos apóstolos, pela vida dos profetas, pela vida de Jesus, pela vida de Paulo, pela vida daqueles homens que venceram guerras, batalhas espirituais, para que nós chegássemos aqui hoje e professássemos Cristo com toda a autenticidade, dizer: Cristo, Ele verdadeiramente existe. Lutero, no ano dia 31 de outubro de 2017, se não me falha a memória,
a nossa manifestação protestante, né? Porque Lutero lutou contra isso dentro da Igreja Católica em Roma, e ele venceu os preceitos. Foram muitos sangues derramados, mas Lutero lutou para que o nome de Cristo fosse professado, algo que era ocultado. As 7 chaves na época, por isso que havia perseguição contra os apóstolos, porque eles não queriam aceitar a ressurreição de Cristo. Os teólogos liberais, eles não aceitam que Jesus ressuscitou, como eu falei aqui, mas ele ressuscitou e ele vive para todo sempre. Nisso eu tenho certeza. Então, prepara o teu caminho na dispensação do Espírito Santo, para que Deus possa derramar sobre mim e sobre você a tua glória, o teu poder, o teu Espírito. Enquanto estavam todos ali, juntos com Jesus, e Jesus falando e conversando com eles, a Bíblia vai dizer que veio a nuvem e o carregou. Está lá em Atos capítulo 1. Só que em capítulo 2, os 500 que estavam com Jesus, 380 se dispersaram. Ah, não vou não. Ficaram tão somente 120. Um terço, vamos supor, dos que entraram no cenáculo naquele dia e ouviu a voz de Jesus: não saiam de Jerusalém até que recebam o meu Espírito. E naquele dia, enquanto eles estavam buscando a presença de Cristo, vai dizer que um vento forte e veemente invadiu aquele local, e todos foram batizados pelo Espírito Santo. E nós temos que entender que nós também podemos alcançar esse mérito, que não tem acepção de pessoas para que venha descer isso sobre sua vida. Mas antes, buscai a Ele em espírito e em verdade. Do capítulo 15 até o capítulo número 18, para finalizar, olhe para o irmão que está do teu lado, diga: Jesus. Faz assim, diga: Jesus, Ele é o autor de nossas vidas. Diga: Jesus, Ele é o Senhor de nossas vidas. Diga: Ele, e não nós que nos escolheu, mas Ele te escolheu, e eu creio que Ele me escolheu, como escolheu Saulo, para que o nome dele seja glorificado. Então procura aprender de Cristo. Saulo aprendeu com o maior mestre. Saulo tinha quem? Doutor Gamaliel na terra, que lhe deu as instruções sobre as 613 leis. Mas Jesus mostrou algo a ele muito mais valioso, muito mais poderoso, que é a tua presença. E Jesus diz assim, no capítulo 9, versículo 15: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Isso aconteceu, sofreu muito, até ser decapitado, o apóstolo Paulo. E Ananias foi e entrou à casa, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornares a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Então precisamos dessa visão, precisamos desse batismo, precisamos mudar, como nosso irmão missionário falou aqui, Wagner, há poucos instantes. Precisamos sacrificar mais, nos doar mais para Deus, não com animais, mas com atitudes. Quantos chegam na época, bem colocado pelo nosso irmão, quantos chegam nessa época, Wagner? Essa época agora amenizou um pouquinho esses 2 últimos anos, por causa desta pandemia. Mas quantas vezes, não só nessa igreja aqui, conversei com meu irmão a respeito disso, e ele me declarou que lá
acontecia a mesma coisa. Época de São João, Carnaval, Natal, festas dessa natureza, uma terça parte da igreja se dispersava. Alguns voltavam, outros não. Por quê? Porque estão pensando como Ananias. Estão querendo trabalhar no lugar de Deus, achando que ser crente é dessa forma que eu me acho crente. É dessa forma que Ananias pensava. Não, eu não concordo com Jesus trazer Saulo para cá, um cara que matou tantos lá e veio para cá, e se ele entrar aqui nessa cidade, ele vai matar tantos quanto ele queira. Mas Jesus disse: vai, porque ele é um vaso escolhido. E por muitas vezes nós pensarmos dessa forma, é que nós nessa época de Natal, de São João, Carnaval, achamos o direito de nos estar incluso lá no meio dos rastapés, sabe? Dos forrozeiros, das sanfonas e dos baiãos, comendo milho, comendo canjica, tomando um licor, achando que não é nada demais. Mas quando regressa, né, que é momentâneo, que é algo que é duradouro, que é temporário, aí regressa para a casa do Senhor e aí vem com aquele falso arrependimento. Senhor, me perdoa. Oh, Jesus, dancei forró, eu comi canjica, amendoim, oh, Jesus, laranja, chupei demais, Jesus, oh, Jesus, festa é essa, festa pagã, meu Deus, e eu ali, obstante a tudo isso, eu tomei licor, ninguém estava vendo. Oh, Jesus, me perdoa. Depois de São João vem Natal. Aí prepara uma viagem, prepara uma equipe, passa uma temporada, fica de férias da igreja, né? Fica de férias da igreja e aí vai. E aí passa essa temporada lá. Aí quando chega em janeiro, Jesus, me perdoa, eu viajei, Jesus, passei esse tempo todo fora da igreja. Oh, Jesus, e me induziram a beber. Me perdoa. Aí vem fevereiro. Estou falando isso nos dias anormais, perdão. Nós estamos vendo os dias atípicos agora. Aí vem fevereiro, Carnaval, né? Fiz até uma brincadeira com Moisés uma certa feita. Aí está Moisés evangelizando no Carnaval. E aí Bel do Chiclete começou a cantar. Eu sabia que você vinha. E tá ele com o pé, ó. Começou a evangelizar o pezinho, ó. É que você. Eu sabia que você vinha. Ele olhava para outro. Sabia que você vinha. Ah, Jesus te ama. Mas é assim que Satanás faz. A gente às vezes procura meios para tentar enganar a Deus. Irmão, vai vender algo no carnaval? Não, pastor, vou vender algo no carnaval, irmão. Vigia, irmão. Está caído hoje. Você tem 3 ou 4 anos. Irmão, você vai vender no carnaval, irmão. Vigia, irmão. Já viu macaco lá botar com banana? Querendo ensinar Jesus como você ser evangélico. E é como o missionário falou há poucos instantes. As igrejas estão inchadas por quê? Porque as pessoas estão falando aquilo que você quer ouvir e não aquilo que você necessita ouvir. Você tem que se consertar. E eu vou deixar essa pergunta em sua cabeça. Quem é você enquadrado nesse contexto? Saulo ou Ananias? Porque de Ananias as igrejas estão cheias. Discípulo do Senhor, voltado para o Evangelho, mas não tem responsabilidade com as coisas celestiais. Porque se ele, que se deu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao 3º dia, que depois foi visto por quase 500 pessoas e erguido até os céus depois de 40 dias na terra, não faz acepção de pessoas, quem somos nós?
Estamos igual aos ninivitas, capital da Síria, que o próprio Deus chegou para Jonas e disse: Jonas, esse povo não sabe discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. Não ter eu compaixão de 120.000 pessoas que andam assim? Então o que é que Jesus estava falando ali para Ananias? Pá, rapaz, não temas não acontece contra mim não vem procurar conversa não, porque esse para mim é um vaso escolhido. Então aprende a viver com Deus conforme as suas necessidades e não as dependências de Deus, porque Deus não depende de nada. Então hoje está difícil de você vir para a igreja e aprender algo de Deus, porque hoje não tem quem ensine. Estamos na igreja hoje como aquele eunuco na carruagem. Aí Filipe chega do lado da carroça que Deus manda e disse, ele estava lendo um livro sobre o profeta Isaías. Aí ele pergunta: entendes tu aí o que está lendo? Ele: não, se não tem quem me ensine, se não tem quem me ensine, como é que eu vou aprender algo de Deus? Porque hoje tem vários professores que nunca foram alunos, homens e mulheres que não sabem nem discernir o que está escrito na Bíblia Sagrada, mas se acham no direito de estar com beabá. Eu não vou nem tratar sobre as consoantes, estão só com as vogais da Bíblia na mente. A, E, I, O, U. E quer pregar as vogais, o alfabeto, as consoantes, que não entende nada sobre nada disso. Aí vai chamando A, B, C, D, consagrando, botando para encher a igreja, dando posições. E esse povo tem crescido de uma forma terrível. Mas pergunta a esse povo: qual o seu intuito na igreja? Quais são as suas pretensões na igreja? Pastor, eu vou buscar emprego, eu vou buscar uma esposa, eu vou buscar um carro, eu vou buscar uma casa, eu vou buscar, pastor, um título na igreja. Eu quero ser um pastor, quero ser um preletor. O apóstolo Paulo chega a dizer a Timóteo: bom é psicopata o desejo, mas convém. E uma das suas narrativas fala aqui, ó, seja dominador da palavra, que mande bem, governe bem a tua casa, seja hospitaleiro, que governe bem a tua casa, seja hospitaleiro e que domine a palavra. Então, aprende de Deus primeiro, para depois falar de Deus. 13 anos, 10 reclusos em Tarso, na sua cidade natal, e 3 na Arábia. Foi o tratamento espiritual para a vida de Saulo. Nós vamos tratar disso em nome de Jesus, nas reflexões que nós estamos dando aqui, para que ele recebesse de Deus um dom gratuito, e sobre ele se manifestou a palavra de Deus, que foi sim para os gentios e para os filhos dos reis de Israel. Então, começa a procurar conhecer de Deus, de Cristo, para que vá bem a tua vida na terra, para que vá bem a tua vida em casa, para que vá bem a tua vida no trabalho, para que vá bem a tua vida na vizinhança onde você mora. Então, quem é você? Não, pastor, eu me converti. E se eu não me converti, pastor, eu quero me converter como Saulo. Eu não quero ficar nas intenções de Ananias, com as suas conclusões, da qual era tão somente do teu coração, para até contestar contra o próprio Cristo acerca do que Cristo devia ou não devia fazer. Eu quero
como Jesus falou a Nicodemos, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Fique em pé em nome de Jesus.